Nesta semana, o ex-presidente Lula participou de um encontro com evangélicos em São Paulo. Em uma carta compromisso ao segmento, o presidenciável destacou o mais absoluto respeito pelas liberdades coletivas e individuais, particularmente pela liberdade religiosa. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Ariovaldo Ramos, pastor, apresentador do programa Daqui para Frente, aqui mesmo na TVT, integrante da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e que participou do encontro esta semana com o ex-presidente Lula. Pastor Ariovaldo, tudo bem? Prazer falar com o senhor. Seja bem-vindo aqui ao Revista Brasil TVT. Muito prazer, alegria muito grande estar no Revista Brasil e um privilégio poder participar com vocês aí dessa luta pela informação. Maravilha. Pastor Ariovaldo, o senhor esta semana participou do encontro com o ex-presidente Lula aqui em São Paulo, um encontro com evangélicos de vários segmentos, tal. E um dado importante, esse segmento do evangelho da sociedade brasileira, acima de tudo, aguerrida e que defende um Estado democrático de direito. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente sua avaliação desse encontro com o ex-presidente Lula e esta carta compromisso destinada aos evangélicos. Bom, a carta compromisso destinada aos evangélicos, que foi apresentada pelo presidente Lula a esse grupo de cerca de 300 líderes evangélicos, é uma luta já razoavelmente antiga, porque no primeiro turno a gente gostaria que tivesse acontecido, mas finalmente no segundo turno foi possível esse encontro do presidente Lula com esses 300 líderes evangélicos para responder perguntas que estavam sendo feitas pelos evangélicos à candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva e que algumas questões podem parecer absolutamente óbvias, mas de resposta, inclusive óbvia, mas estavam sendo feitas e precisavam ser respondidas para que esses cidadãos de confissão e essas cidadãs de confissão evangélica tivessem segurança na hora de votar no ex-presidente Lula como novo presidente da República Federativa do Brasil. Pastor, eu gostaria de trazer um pouco o cenário, que é o seguinte. Uma pesquisa do Datafolha de 2020 mostra que mais ou menos 31% da população brasileira se diz evangélica, né, do segmento protestante. E aí é que eu quero chegar à questão que esse segmento que a gente chama dos evangélicos, ele é, na verdade, extremamente plural, né? Porque há os pentecostais, os neopentecostais, os evangélicos históricos, os protestantes. E aí, a minha pergunta ao senhor é exatamente sobre essa multiplicidade que é esse setor e sobre essa condição deles nessa eleição que ganharam um protagonismo tão grande e como eles têm lidado com esse protagonismo e com a importância também de se entender essa pluralidade nesse setor. Bom, de fato é plural, são muitas denominações e muitas igrejas independentes, cerca de 87 milhões de pessoas, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, e que, embora seja um movimento fragmentado, denominações, igrejas independentes, etc., é um movimento que tem um modo comum de pensar. Na verdade, é uma cultura. E é por isso que é complicado, mas extremamente necessário falar com esse povo. É complicado porque é fragmentado. Então, você não pode dizer a igreja evangélica. Na verdade, você tem de dizer as igrejas evangélicas, os evangélicos, porque é multifacético. Mas, de outro lado, é uma cultura, tem um jeito comum de pensar. Então, isso significa que você tem de responder as perguntas, porque todo mundo
pensa mais ou menos com as mesmas equivalências, os mesmos valores. Então, se você não responder para um, acaba não respondendo para todos. Então, é importante saber, primeiro, se você está atrás de um comando centralizado, você não vai encontrar entre os evangélicos, não existe. Mas, em compensação, se você cai na ilusão de que o fato de não haver um comando centralizado não significa que eles não estão coordenados, está errado, porque o grupo está coordenado em torno da sua forma de pensar. Então, todo mundo pensa e tem valores comuns. E foi nessa questão dos valores comuns que a extrema-direita alcançou os evangélicos. Porque a extrema-direita convenceu os evangélicos de que a extrema-direita que defendia os valores que são quase sagrados para os evangélicos. Valores como família, valores como liberdade religiosa, valores como a questão dos filhos, a educação dos filhos, a questão da fé em Deus como o grande protagonista do universo. Então, questões que são muito caras aos evangélicos. E isto acabou fazendo com que a extrema-direita tivesse um caminho de comunicação. Começou a vender para todo mundo, para os evangélicos em especial, que a extrema-direita sim é que defendia os valores dos evangélicos e que garantia ou garantiria que os evangélicos teriam os seus valores respeitados. Então, daí surgiu as perguntas que foram levadas ao presidente Lula. Eu fui uma das pessoas que levei essas perguntas e levei a ele e a sua equipe a consciência da necessidade de respondê-las. Ainda que algumas eram óbvias, tipo, o senhor vai fechar a igreja? Não, claro que não. O presidente nunca fechou a igreja, foi presidente 2 vezes, nunca fechou a igreja, por que ia fechar agora? Além disso, você ainda tem a Constituição, onde a religião é cláusula pétrea, e tem a Lei de Liberdade Religiosa, que foi o próprio Lula que promulgou, inclusive. Então, é claro que o presidente não ia fazer isso, mas a pergunta estava sendo feita, então tinha de ser respondida. A outra pergunta que estava sendo feita vocês vão erotizar as nossas crianças? Nossas crianças vão ser obrigadas a abrir mão do que aprenderam com seus pais sobre sexo? Não, claro que não. O Estado não vai fazer isso. A educação sexual do Estado é para formar uma consciência de autoproteção da criança e não para destruir qualquer base familiar. Não, a resposta é não, mas a pergunta estava sendo feita, então tem de responder. Outra coisa, o governo Lula vai usar a escola para doutrinar ideologicamente as nossas crianças, de modo que as nossas crianças vão ter de pensar do jeito que o governo quer? Não, claro que não. O governo brasileiro, o governo do Lula, como foi no passado, vai ser novamente um governo democrático, republicano, todo mundo tem direito às suas opiniões, todo mundo tem livre expressão da sua fala, da sua opinião, do seu pensamento, mas a pergunta estava sendo feita e tinha de ser respondida. E liberdade de consciência, a igreja vai ter de aceitar tudo que o Estado quiser, então o Estado reconhece um direito, mas a igreja acha que não vai sancionar isso na vida da igreja, porque entende que isso fere os princípios da igreja em relação à vida cristã. O Estado vai se impor à igreja? Não, claro que o Estado não vai se impor à igreja. A liberdade de culto no Brasil é cláusula pétrea, mas a pergunta estava sendo feita, tinha de ser respondida. Isso gerou a carta, que é uma carta feita a partir da campanha do presidente Lula e que, na minha opinião, foi bastante satisfatória e respondeu as perguntas dos evangélicos, inclusive para tirar do pessoal qualquer tipo de medo
qualquer tipo de receio, porque o presidente Lula, nessa carta, mais uma vez demonstrou que é um democrata e, mais uma vez, sustentou a sua fé, a sua crença na liberdade de expressão, na liberdade de culto, no respeito à família, no respeito aos valores morais, etc, etc. E a outra pergunta era a questão das drogas. E o presidente respondeu que sim, vai continuar lutando contra as drogas, vai trabalhar para que os jovens sejam mantidos longe das drogas. Então, na minha opinião, foi uma carta que respondeu a perguntas básicas, algumas até óbvias, como eu já disse, mas feitas pelos evangélicos e que tinha de responder, porque é a pergunta que a maioria dos evangélicos fez para se preparar para as urnas. Então, eu tenho certeza que a resposta foi satisfatória e que muita gente, por causa disso, vai votar no presidente Lula como futuro presidente do Brasil. Pastor Ariovaldo Ramos, o senhor é um homem de fé, o senhor é evangélico cristão, e o senhor tem conhecimento e exemplifica isso, né, nas suas explanações. Como que o senhor está encarando essa enxurrada de informações, não desencontradas, mas informações falsas e, acima de tudo, informações que julgam a fé, usam a fé como parte política e eleitoreira, de pessoas que não seguem o evangélico como deveria seguir de fato e simplesmente propagam mentiras sem nem ao menos questionar a origem e de onde veio e aquilo quando diz respeito ao tocante da fé. Como é que é para o senhor ver tudo isso, pastor Ariovaldo Ramos? Bom, eu vejo tudo isso com profunda preocupação. A fé cristã é uma fé que sempre primou pela verdade, sempre acreditou que a verdade é a única estrada viável. A própria Bíblia diz que nada pode contra a verdade senão pela verdade, que se você conhecer a verdade vai libertar você, e o próprio Cristo se apresenta como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ver gente que se diz cristã mentindo descaradamente, mentindo já seria um problema, agora mentindo descaradamente, aí você tem um escândalo. Então é um escândalo. E agora mesmo nós tivemos um caso de um jovem pastor que forjou um documento do TSE mentindo, dizendo que tinha sido intimado quando sequer foi instado a falar qualquer coisa. Ele foi só citado. O TSE não fez nada disso. E ele diz que o TSE fez. Mentira. Depois ele disse que foi o ministro Alexandre de Moraes. Mentira. E fez isso por quê? Para semear a mentira, para dizer para todo mundo que estava havendo perseguição religiosa no Brasil, e não é verdade. Na verdade, a perseguição religiosa que está tendo no Brasil é dentro da própria igreja. Pastores estão expulsando cristãos e cristãs porque votam no Lula. Então, a perseguição que existe é dentro da própria igreja, que é um absurdo. Então, toda mentira é um escândalo. Então, quando eu olho para esse montão de mentiras, de desinformação, é um escândalo. Eu realmente entendo isso como provavelmente um dos maiores escândalos que nós já vivemos nesses últimos anos de vida evangélica. Pastor, a questão que eu quero te fazer agora é a seguinte: Bolsonaro não se declara uma pessoa religiosa, nem evangélica, nem católica, ele não se apresenta por nenhuma dessas denominações, mas sim a sua esposa, Michele Bolsonaro. Em um culto da sua igreja, onde isso repercutiu na imprensa, ela utilizou ali do culto para dizer que o momento político que estamos vivendo não era uma guerra política, mas uma guerra espiritual, levando aí o debate para dentro da igreja e colocando a igreja como inserida num determinado lugar, num determinado posto que ela coloca,
dentro desse embate eleitoral. Gostaria de ouvir o senhor sobre essas declarações da primeira-dama, né, como ela fez isso, e também que isso incide ali nos fiéis da igreja. Pois é, de verdade o Bolsonaro é um Frankenstein, é um monstro, ele feito de várias partes e acaba não formando coisa nenhuma. É isso mesmo, religiosamente falando, ele é um Frankenstein. Só que ele é um Frankenstein que tentou e usou a igreja evangélica para os seus objetivos mais reprováveis, mais escusos, inclusive convencendo a igreja evangélica ao negacionismo e levando muitos evangélicos à morte, porque obedecendo o presidente não tomaram vacina, não se cuidaram e morreram. A Michelle continua fazendo a mesma coisa. A diferença da Michelle é que a Michelle, de fato, tem uma história evangélica e se confessa como tal e é reconhecida como tal. Mas o que ela está fazendo é basicamente o que o Frankenstein, o marido Frankenstein que ela tem, estava fazendo, que é usar a igreja parcialmente. Que o problema não é política, que políticos todos nós somos e todos nós fazemos políticas de todas as formas. O problema é partidário. A igreja não pode ser tratada como um curral eleitoral ou como um apêndice de um partido, seja ele qual for. Não pode. E é isso que eles estão fazendo. Então, a dona Michelle está usando de uma lógica realmente evangélica, que é a lógica da batalha espiritual, para transformar a igreja evangélica numa seguidora cega de uma ideologia atrelada a um partido e a esse Frankenstein que ocupa a presidência do Brasil. Então, na prática, ela está fazendo a mesma coisa. E tentando despertar nos evangélicos, nos fiéis evangélicos, a ideia de que estamos numa cruzada pelo bem contra o mal, numa verdadeira guerra espiritual. É mentira. É mentira. Nós estamos numa luta pela democracia. E se a gente fosse usar a figura do bem e do mal, o mal é o marido da dona Michelle. O marido da dona Michelle é um Frankenstein, e o Frankenstein é um monstro. Um monstro que não consegue fazer o bem, só o mal, que é típico de uma personalidade totalmente emendada, remendada e maculada e marcada por tudo que é maldade possível e imaginária. Então, se fosse mesmo, o mal é o marido da dona Michelle. Então, o que ela está fazendo é a mesma coisa. É desonesto, é intelectualmente desonesto, é evangelicamente desonesto, é mentiroso, é vergonhoso. O que ela está fazendo é exatamente a mesma coisa, manipulação. Tá certo, então conversamos com Ariovaldo Ramos, que é pastor, apresentador do programa Daqui para Frente aqui na TVT, integrante da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Pastor, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço. Abraço. Até a próxima.